falar hoje, então, sobre raízes de ressentimento e raízes de rancor, de inveja, de amargura, né? Essas coisas ruins que tem dentro do nosso coração. E o texto básico que eu escolhi hoje, gente, está lá em Gênesis, no capítulo 29, no versículo 31. Gênesis 29, no versículo 31, a partir do versículo 31. E diz assim a palavra do Senhor. Vou pegar mais perto. Os muitos filhos de Jacó. Vendo, pois, o Senhor que Léia era aborrecida, abriu sua madre, porém Raquel era estéril. E concedeu Léia e teve um filho, e chamou o nome de Ruben, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. E concedeu outra vez e teve um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, e me deu também este, e chamou o nome de Simeão. E concedeu outra vez e teve um filho, dizendo, agora este me ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos tenho dado, por isso ele chamou seu nome de Levi. E concedeu outra vez e teve um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o nome Judá e cessou de ter filhos. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó, dai-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse, eis-me aqui minha serva Bila, entra ela para que eu tenha filhos sobre os seus joelhos e assim receba filhos por ela. Assim lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. E concedeu Bila e deu Jacó um filho, e então disse Raquel, julgou-me Deus e também ouviu a minha oração, e deu-me filhos, por isso chamou Dan. Bila, serva de Raquel, concedeu outra vez. Deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, com lutas de Deus, tenho lutado com minha irmã, e também venci, e chamou o seu nome de Naphtali. Vendo, pois, Léia que cessava de gerar, tomou também Zilpa, né, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Léia, um filho a Jacó. E Léia disse, vem uma turba, e chamou o nome de Gade. Depois Zilpa, serva de Léia, um segundo filho. Então disse Léia, né? Para minha ventura, porque as filhas que me terão porventurada, e assim chamou Asser. E foi Ruben nos dias de cega de trigo, e achou mandráculas no campo, e trouxe a Léia, sua mãe. Então disse Raquel a Léia, ora, dá-me as mandráculas do teu filho. E ela disse, já pouco que hajas tomado meu marido, tomarás também as mandráculas do meu filho? Então disse Raquel, por isso se deitará, desculpa, a gente tá caindo aqui, por isso se deitará esta noite pelas mandráculas de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu e Léia ao encontro disse, a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandráculas do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Léia e concedeu e teve um 5º filho. Então disse Léia, Deus tem me dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou o nome de Sacar. E Léia concedeu outra vez e deu a Jacó um 6º filho. E disse Léia, Deus deu a mim uma boa dádiva. Dessa vez morará o meu marido comigo, porque tendo dado 6 filhos, e chamou o nome de Zebulon. E depois teve uma filha e chamou de Dina. E lembrou-se Deus de Raquel. E Deus ouviu e abriu a sua madre. E concedeu e teve um filho. E disse, tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou seu nome de José, dizendo, o Senhor me acrescentou outro filho. Amém? A gente vai ver aqui, gente, a história de Jacó, né? Jacó era um filho de... Desculpa, gente. A gente vai ver a história de Jacó. E Jacó, ele era o filho de Ismael, né? E Ismael tinha tido 2 filhos, né? O Jacó... Peraí que eu tô confundindo as bolas todas, gente. Não é Ismael, não. Então, é Isaac. Ismael era o irmão dele. E Isaac, né? Ele tinha tido... Isaac tinha tido 2 filhos, né?
Isaac tinha tido 2 filhos e os 2 filhos dele eram Jacó e Esaú. E a gente vai ver na história de Jacó e na história de Isaac, né? Que Jacó ele já nasceu passando a perna no irmão dele, né? Que ele ficava agarrado no calcanhar de Esaú, né? E eles, como ele estava agarrado no calcanhar de Esaú, eles colocaram o nome dele de Jacó, que é aquele que tipo passa a perna nos outros. Mas a gente vai ver que no decorrer da história, Deus vai mudar a história de Jacó, né? A história de Jacó será mudada. Mas aí antes dele conseguir ter essa história mudada, a gente vai ver que Jacó ele rouba a primeira primogenitude de Esaú, porque Esaú chega um dia na casa dele muito faminto, com muita fome, quase morrendo de fome, e Jacó estava fazendo uma comida ali, e Jacó vira para ele e fala assim, olha, se você, o Esaú pede ele comida, fala assim, Jacó, me dê comida, e Jacó vira para ele e fala assim, olha, se você me der a primogenitude para mim, o seu direito de ser o primogênito para mim, eu vou te dar essa lentilha. E aí ele troca a primogenitude dele por um prato de lentilha, que é uma comida, né? Ele troca. Então, nesse primeiro momento, a gente já vê a ação de Jacó passando a perna no irmão dele, né? E aí a gente vai ver a segunda, que quando Isaac vai abençoar os filhos, ele manda Esaú fazer uma caçada, né? Esaú vai e faz uma caçada, manda eles fazer uma caçada que ele iria abençoar ele. Falando assim, ó, meus dias já estão se findando e eu quero te abençoar, para que a sua... Como ele era o primeiro, ele seria aquele que seria abençoado. E aí a mãe de Jacó fica sabendo, já manda ele lá, vai lá e vou fazer um ensopado aqui de carne pro seu pai, você vai levar para ele e você vai receber a bênção no lugar de Esaú. E ele até veste umas roupas de pelo, porque Esaú era muito peludo, ele não era. E aí ele recebe a bênção no lugar de Esaú. Então a gente vai ver que mais uma vez Jacó passou a perna ali nele, Isaac. Desculpa, Jacó passou a perna no irmão dele, no Esaú. E aí a gente vai ver no decorrer da história que ele foge de lá, porque Esaú quer matar ele, né? Esaú quer matar Jacó. E Jacó corre embora de lá, fugido, né? Para que ele não morra. A mãe dele fala assim, ó, vai embora antes que seu irmão tome ressentimento de você e te mate, então vai embora. E ele vai embora para a terra, pro tio dele Labão, né? E quando ele chega lá no tio dele Labão, no caminho ele pede ao Senhor para abençoar, né, ele. No caminho, Jacó pede que se ele é o Deus mesmo do pai dele, que ele abençoe ele, faça com que ele seja abençoado. E quando ele chega em Labão fala com ele, ele se apaixona por Raquel, porque foi Raquel que ele encontra com Raquel no lugar onde que é dado a água, né, para os gados, e ele ajuda a Raquel a dar alimento, a água para os gados deles lá. E aí, só para vocês entenderem, viu, gente, bem rapidinho. E aí ele se apaixona por ela e fala com Labão que ele vai trabalhar para ele, pro tio dele, durante 7 anos, para que ele se casasse com Raquel. E durante 7 anos ele trabalha arduamente ali pro seu tio. Mas a gente vai ver que quando chega no 7º ano, ele vai entregar a filha para ele casar com ela. E quando ele entrega a filha para eles casar, ele engana Jacó. Ele entrega a primeira filha dele, a Leia, né? E a gente vai ver aí o fruto lá atrás do engano de Jacó com seu irmão. Ele ali foi enganado por Jacó, né? Por Labão, seu tio. Ele foi enganado por Labão, seu tio. E aí ele vira e fala assim, olha, eu não posso te dar a minha filha mais nova, porque antes da minha filha de entregar a minha filha mais nova, eu tenho que entregar a mais velha. A mais velha tem que se casar, né? E aí ele vai, compra mais 7 anos de trabalho para se casar com Raquel. E ele se casa com Raquel e cumpre 7 anos de trabalho. Só que, gente, durante todo esse tempo, como houve um engano desde o começo, a gente vai ver na história que Leia e Raquel viviam em uma disputa constante. Havia entre as duas, gente, muita raiz de ressentimento e de amargura, de inveja. Uma inveja porque Raquel era estéril. Raquel não poderia ter filhos. E Leia podia ter filhos e deu vários filhos para Jacó. Só que Leia não tinha um amor, né? Como Jacó amava Raquel. Ela queria o amor igual o amor que Jacó tinha com Raquel e Leia não tinha. Então todos os filhos que Leia foi tendo, a gente leu na história aqui, Leia dava um nome, falou assim, esse filho eu vou receber aqui agora para que o meu marido se lembre de mim. Esse filho aqui é para que o meu marido fique mais perto de mim. Então, todos os filhos, ela deu nomes que demonstram a fase atual que ela se sentia, o sentimento dela de ressentimento, de tristeza, de amargura ali por não ter o amor de Jacó, como ela queria que fosse igual tinha Raquel. E a gente vai ver que Raquel
tinha inveja da irmã, porque a irmã poderia ter filhos se ela não poderia ter filhos. E aí ela vira e fala, olha, pro esposo dela, dai-me filhos, senão eu vou morrer. E a gente vai ver que aqui Jacó não foi uma pessoa prudente ou sábia, porque a gente vai ver que na história o pai dele, quando a esposa dele a esposa dele também era estéril, ele clamou junto com ela para que Deus desse um filho, e Deus tirou a esterilidade dela e ela teve 2 filhos gêmeos. E aqui não, Jacó, ele não fez isso, ele virou e falou assim, ó, posso eu estar no lugar de Deus e dar um filho para você? Aí ela vai lá e fala assim, então eu vou te dar a minha concubina, eu vou te dar a minha serva para que você tenha filho através dela, e eu assim serei mãe através da minha concubina. Né? Então a gente vai ver que aí Jacó não foi sábio, né, de ter se prostrado diante do Senhor e entregado para ele a confiança plenamente. Né? Então as raízes de amargura às vezes vêm, gente, dentro da nossa vida por causa de escolhas que fazemos. Passos que damos diante da presença do Senhor, escolhas que fazemos geram raízes de ressentimentos. E a gente vai ver, gente, que a história de Jacó ela é marcada por essas raízes de ressentimentos. E isso foi brotando na família de uma forma que os filhos deles tinham inveja entre si um dos outros. Porque a raiz do ressentimento estava lá atrás, desde o início, quando eles começaram. E a gente vai ver na história que Deus olhou para Raquel e deu a ela um filho. A gente vai ver que Raquel teve um filho chamado José, né? E depois ela vai ter um outro filho chamado Benjamim, né? E a gente vai ver que os irmãos de Jacó haviam entre eles, depois no decorrer da história, que os filhos de Jacó faziam disputas entre si. Eles disputavam entre si, eles tinham inveja de José, porque José era o filho predileto dele, né, entre aspas. Era o filho predileto, porque ele era o filho da mulher que ele amava, e ele foi um filho que foi dado para ele depois, quase quando ela já estava velha. Então ele era o filho predileto dele. Né? E ele, imagina, o filho da pessoa que você mais ama, é o seu filho, tipo assim, você tem um carinho especial, porque foi de algo que ela era estéril, ela foi ser mãe, né? Deus fez esse milagre sobre a vida dela. Então eu creio que tudo isso influenciou para que ele fosse, né, aquele filho predileto. Então, a gente vai ver que todos os irmãos tinham raiva de José, tinham inveja de José, tinham ressentimentos de José. E a gente vai ver aí na história que eles vão lá, de tanta raiva e inveja que eles têm de José, eles vendem José, né? Eles queriam matar primeiramente José, né? Só que aí um dos irmãos fala que não, vamos colocar ele dentro dessa vala aqui, e eles vendem ele como escravo para o Egito. Mas o que eu quero dizer com toda essa história, gente? Que a nossa vida ela é marcada, gente, por escolhas. E às vezes a gente começa desde o começo, né, traçar na nossa vida escolhas que trazem ressentimentos, amarguras, invejas. E quando a gente vai pensar assim, por que eu tenho tanto ressentimento? Por que eu tenho tanta inveja? Por que a minha vida é assim? Por que minha vida não flui? Porque às vezes a sua vida é marcada por escolhas erradas. A sua vida é marcada por ressentimentos passados, que você começa a pegar, às vezes, até da sua família. Às vezes a sua família tem problemas, a sua família é uma família rancorosa, a sua família é uma família que tem raiva, que vem lá de trás, e isso você vem carregando com você, porque você cresceu vendo essa raiz de amargura ali, e você acha que essa raiz de amargura é sua, mas ela não é. Cristo veio para nos libertar, gente. Cristo veio para nos salvar. Cristo veio para nos transformar. Cristo veio para derramar sobre nós o fruto do Espírito dele, né? Que é amor, que é benignidade, é bondade, é mansidão, é domínio próprio. Né? São as melhores coisas que o Senhor tem para derramar sobre a minha vida e a sua vida. E hoje eu quero ministrar sobre a sua vida, que não haja mais essas raízes de ressentimento sobre você. Que você olhe e enxergue aonde tem tido na sua vida raízes de ressentimento, aonde tem tido na sua vida raízes de rancor, aonde tem tido na sua vida raízes de inveja contra outras pessoas, né? Aonde existe na sua vida, porque a gente não pode carregar o fruto das coisas que são do nosso passado, porque a minha mãe tinha ressentimento de tal, eu vou carregar esse ressentimento, porque havia inveja entre ali, ó, eu também vou ter inveja. Não, gente, quebre isso na sua vida. Quebre tudo aquilo que não provém do Senhor sobre o seu coração. Deus hoje quer trazer sobre a sua vida libertação. Que essas raízes de ressentimentos, raízes de rancor, raízes de tristezas sejam arrancadas da sua vida, para que você viva uma vida plena no Senhor, para que você viva uma vida de
de amor, uma vida de bênçãos, né? Eu tenho algo que eu acho que eu levo muito para minha vida. A gente recebe aquilo que a gente dá. Se eu dou amor, eu recebo amor. Mas se eu dou ódio, se eu dou rancor, é isso também que eu vou receber. Então eu ministro hoje sobre a sua vida que você se desfaça dessas raízes, arranque essas raízes da sua vida de ressentimento, de rancor, de amargura e plante no lugar o amor. Plante no lugar o amor de Cristo. Plante no lugar o amor com as pessoas, para com o próximo. Plante no lugar coisas boas, o fruto do Espírito sobre a sua vida. Eu ministro hoje que o fruto do Espírito irradie a sua vida, que ele seja hoje uma verdade na sua vida. É o que eu peço ao Senhor sobre você, viu? Então essa é a ministração que Deus falou muito ao meu coração essa semana e que eu quis compartilhar com vocês, para que a gente seja realmente liberto. Então sonde a sua vida, sonde seu coração, sonde o seu passado, vê se existem raízes que precisam ser tiradas, arrancadas da sua vida. Se existem coisas às vezes que a gente está tão habituado com aquilo que a gente nem sente, a gente nem acha que existe algo errado, mas que está ali, que precisa ser mudado, que precisa ser transformado na nossa vida, né? Então que o Senhor te dê hoje, né, esse discernimento, essa sabedoria, para que você possa arrancar todas as raízes ruins do seu coração, todas as raízes ruins da sua vida, todas as raízes ruins do passado, e que você viva uma nova vida em Cristo Jesus, amém? Muito obrigada pela participação de vocês, que Jesus abençoe vocês grandiosamente, viu? Obrigado mesmo de coração, e que Ele venha continuar falando ao coração de vocês e testificando essa palavra não só agora, mas durante toda a semana, sobre o coração de vocês, que vocês não sejam como Léia e como Raquel, que disputavam ali, que tinham raízes de amargura e ressentimentos e que foi transferida para os filhos, mas que vocês sejam, né, mulheres transformadas, homens transformados, né, que você também não seja, como é que fala, imprudente como Jacó foi, mas que vocês sejam sábios, homens sábios. Esse é o desejo do meu coração, né, nessa tarde. Em nome de Jesus, que toda raiz de inveja, de rancor, de ressentimento, de tristeza saia do seu coração e saia da sua vida, em nome de Jesus. Senhor amado, Pai querido, nós queremos te entregar este momento nas tuas mãos. Eu quero orar, Pai, por cada pessoa que assistiu essa live, por cada pessoa que está assistindo neste momento, Senhor. E quero te pedir que o Senhor vá de encontro a cada coração neste momento, Pai. Tu és aquele que sonda e conhece os nossos corações. Se há em nós, ó Pai, raízes de rancor, raízes de ressentimento, se há em nós raízes de inveja, Senhor, de tristeza, que o Senhor nesta tarde, Pai, venha arrancar dos nossos corações, Pai. Mas que no lugar o Senhor venha plantar o amor do Senhor, que o Senhor venha plantar em nós, ó Pai, a essência que vem de Ti, o fruto que vem do Senhor, Pai. É o que eu peço nessa tarde sobre a vida de cada um que está escutando essa live, Pai. Toma-os nas Tuas mãos, Senhor, e nos livra, Pai, nos transforma, Pai, que sejamos, ó Pai, cada dia mais parecidos com o Senhor, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Um beijo a todos, obrigado, viu? Que Jesus abençoe vocês.